E aí, seus traders, beleza? Galera, hoje vamos de day trade manual aqui na Derive.com, buscar algumas entradinhas, pegar a minha principal estratégia aqui, menos prudência no início, depois ficando mais prudente de acordo com o loss, utilizar umas stakes maiores, outras horas algumas stakes menores, tá? Tudo dependendo da oportunidade que vai aparecer. Algumas pessoas perguntam, Cris, e os pares cambiais, né? Não opero mais, gente. Até o momento não retomou aquele contrato mínimo de 3 minutos e não dá para ficar com 15 minutos de contrato aguardando a finalização, principalmente quando eu estou fazendo vídeo. Se eu coloco o contratinho de 15 minutos, aí tem que ficar depois editando o vídeo, acelerando, tirando, tal. Então eu vou ficar apenas nos índices sintéticos, tá? Porque aí eu consigo fazer contratos tanto de ticks quanto de até 3 minutos no máximo, tá bom? Então vamos lá, começando aqui na Derive, estou com os meus principais indicadores aqui no gráfico, tá? Os indicadores que eu utilizo, MACD, RSI, bandas de Bollinger, mantenho no padrão mesmo, tá? Até 3 minutinhos é um período legal que eu acho interessante para vocês operarem. E fora esses indicadores, eu também uso suporte e resistência. Nesse momento aqui eu posso ser um pouco imprudente. Pegar aqui, ó, colocar uma linha, começando uma possível LTA. Aqui, tá vendo? O ativo, ele tá descendo nesse momento. Se ele continuar nessa entoada, que eu acho que ele vai começar a subir novamente, tá vendo aqui, ó? Vou até puxar um pouco mais para cá. Vou considerar esses últimos fundos aqui. Vou esquecer esse aqui de baixo. Não faça isso, não esqueça. Considere todos. É só para fazer a primeira entradinha um pouquinho mais imprudente aí. Colocar minutos. Colocar aqui, eu tô no time frame de 1 minuto. Vamos colocar 3 minutinhos pelo menos. Ó, já começou a subir o ativo. Vou colocar 2 minutinhos entrando com 250. Olha, já subiu demais, gente. Quero pegar ele aqui embaixo, trazendo aí 45%, tá? Então 2 minutinhos apostando na alta. Coloquei minha barreira de compensação aqui embaixo. Tá um pouquinho abaixo da minha linha média da banda de Bollinger, tá? Vamos ver aí, entrando já com um valorzinho bom de 250. Deixa eu pegar aqui minha calculadora. 45% aí, se eu fizer depois um martingale. O martingale, gente, uma coisa que a galera faz, se você quiser, você pode parcelar o seu gale, tá? Se você está entrando com uma barreira de compensação que te dá muita segurança, às vezes você tem que fazer uma entrada vezes 8, vezes 7, né? Por causa que você colocou uma segurança muito grande na sua operação. Pega e faz 2 gales de forma parcelada. Faz 2 gales vezes 3, entendeu? Se você fez uma entrada de 20% apenas de barreira de compensação, depois você faz 2 gales, né? Colocando aí vezes 3 para você recuperar o seu prejuízo. Mas ali, ó, tô com 2 minutinhos, 1 minuto já passou. Tá trabalhando ali próximo da minha bandeirinha. Eu vou fazer meu gale parcelado aqui, tá? Eu peguei aí, ó, entrei com 250 com 45% de profit. Tá abaixo, provavelmente vou tomar um loss. Aí na próxima, ao invés, gente, de eu pegar e fazer um gale muito alto, eu faço uma dobra, tá? Mas a minha dobra, claro, eu comecei com 250, eu tenho que fazer uma entradinha de pelo menos 500 agora. Mas aí eu consigo diminuir, na verdade, aumentar até essa minha segurança na barreira, tá? Tudo isso, gente, você vai equilibrando. Por isso que é importante você saber fazer o seu gerenciamento. Você mexer com a sua stake, mexer com compensação de barreira, tudo isso aí você vai ajeitando para ficar de acordo e dentro do seu gerenciamento de risco. Olha, ele conseguiu ficar acima ainda aí, ó. Beleza. Finalizou. Peguei 111.72, 111.72. Dá para fazer mais uma entradinha aqui, hein, gente? Só que dessa vez eu vou até aumentar um pouco mais essa minha barreira para 38%. 2 minutinhos de novo. Colocando aí, ó. 2 minutinhos. Deixa eu diminuir para cá, vai, essa minha linha diagonal aqui.
Tá vendo? Ó, o mercado ele subiu, desceu, subiu de novo, desceu. E eu tô apostando que ele vai subir novamente. Tô só fazendo isso daí. Ó, desceu. Deixa eu fechar essa minha 111,72. Já coloquei aqui, né? Vamos ficar de olho só nessa bandeirinha aqui agora. Desceu bem o mercado. Se ele chegar muito aqui embaixo na minha banda de Bollinger, gente, eu já faço outra entrada, tá? Eu tô buscando, ó, 250, ele vai me dar quase 100 dólares aí, se ganhar. Tá descendo demais, mas ainda tem 1 minuto e 15 de contrato, tem um bom tempo a meu favor ainda. Nada tá perdido, nada tá ganho. Vou deixar rodando. E ó, trabalhando próximo ainda da minha bandeira de compensação. Agora desceu bem. A minha outra, ó, se eu perder 250 e eu entrar com 500, eu ganho 190 utilizando essa minha barreira. Tá? Eu não consigo recuperar 250, mas ganho aí 190. Vamos aguardar. Tá ali. Se eu jogar um tempo muito longo, quando chegar aqui embaixo, eu acho que dá bom para mim, tá? Deixa esse ativo começar a cair mais. Se não cair, eu já jogo 3 minutinhos para cima. Tem que jogar um tempo bom, tá, gente? Ó, vou jogar agora. Fazer mais uma entradinha aqui. Tô com duas entradas ativas. Uma que já está praticamente perdida, tá? Mas eu entrei com outra agora. Essa aqui, ó, desceu. Essa aqui eu vou perder 250. Deixa ela já finalizar. Eu venho aqui, menos 250. Fiquei no negativo de 138. Vamos ver aí. Estou com 3 minutinhos de contrato agora. O mercado está abaixo da minha entrada ali, ó. Abaixo da minha barreira de compensação. Aqui eu estou usando o Higher and Lower, gente. Então dá para fazer umas entradinhas mais forçadas. Quando você está mexendo com Rise and Fall, aí eu costumo entrar mais aonde está pegando realmente minha banda de Bollinger, tá? Ó, aqui, ó. Aqui, gente, vou perder, hein? 500 dólares aí. Vou meter, sabe o que aqui, gente? Vou tirar, vou diminuir essa barreira aqui para mim, 0,2, 80%, e ia colocar ali, hein? Ó, já subiu demais. Eu ia jogar ali 1.000 dólares, hein? Vamos ver. 80% aí, uma barreirinha pequena. Ó, tá descendo novamente. 2 minutinhos apenas. Mas eu quero aqui embaixo, onde ele bateu. É a entradinha que eu mais acho interessante. Como agora tem que ser uma entrada mais certeira, gente, tem que acompanhar o tempo aí. Vai, 3 minutinhos, gente, 1.000. E outra, eu tô acima da minha barreira aqui, hein? Minha segunda entrada tá acima da barreira de compensação. Vamos ver aí. E ó, essa entradinha que eu fiz está no positivo. Minha entradinha de 1.000 também está no positivo. O que eu posso fazer? Scalp, tá? Mas não vou fazer ainda não. Aqui eu estou no negativo de 138. Vamos aguardar aí. Aqui 77. Aqui eu acho interessante meter um scalp quando ficar positivo, hein, gente? Caso, né? Ainda tem muito tempo de contrato. Esse meu aqui eu vou deixar finalizar. Ó, que beleza. Começou a subir. 210 aqui já. Não vou fazer scalp, não precisa. Essa aqui, ó, olha que beleza. Se eu quiser fazer um scalp aqui, gente. Fez scalp, vai. Scalp. Peguei aqui. Vou pegar 200 e poucos dólares, ó, vamos ver. E ele tá subindo lá, hein? Era a entradinha de 1.000 dólares ali. Aqui, se eu deixasse rodando, eu ia pegar uns 800 dólares. Então, aqui, ó, eu somo agora 226,28, certo? Fiquei 88 positivo, mais 110, 110 e 45.
198. Olha onde está o ativo agora. O que eu faço agora? Tiro um pouco desse valor aqui, coloca uns duzentinho. Tá vendo como é bom fazer scalp, gente? Ó, ela tá trabalhando ali, não sabe se vai, não sabe se fica. Bateu um lucro legal, faz scalp. Olha onde já tá novamente, tá vendo? Ó, estaria já abaixo da minha barreira de compensação. Quando você tá com uma entrada alta, tá relativamente alavancando bem a sua banca já na entrada, faz o scalp. Não fica demorando não. Pega, faz o scalpzinho, garante o seu lucro e já pega outra oportunidade para você fazer uma entrada, tá? Vamos fazer mais aí. Eu tô com 198. Vamos bater 300. Bater 300 aí. 300. Vou entrar com 200 novamente, tá? Aqui eu não tô achando mais nada aqui legal. Vamos sair desse ativo, vamos para outro. Aqui também não. 25 de um segundo. Aqui, gente, eu não vou arriscar na... Aqui ele tá pegando no meu MACD também. Eu poderia colocar a barreira para baixo. 31%. Trezentão. Ele tá aqui, o MACD, tá vendo? Ó, veio de um baixo volume, começou a aumentar. Tá numa LTA. Linha média da minha banda de Bollinger. Deixa eu só ver essa confirmação aqui, gente. Ó, ele pegou meu MACD, linha de sinal, só que ele não fez o cruzamento e não foi de uma vez, né? Ele ficou ali no paralelo, não tá conseguindo subir. RSI 52. Vamos ficar de olho aí. Eu ainda acho que ele pode começar a subir. 2 minutinhos só. 24%, não, 3 minutos, vai, para me dar 31%. Quanto maior o tempo exposto no mercado, mais você vai lucrar, né? Se você diminui o seu tempo, é menos tempo exposto com a barreira que você colocou, aí você ganha menos. Ó, coloquei 300 para buscar 95 dólares, tá? Praticamente aí 31%, 31,70%. Começou a subir, eu faço o quê? Scalp. Aí tá ali, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Tá ali trabalhando entre a minha entrada inicial e a minha barreira de compensação. Vamos ver o que ele vai aprontar aí para mim. 2 minutinhos de contrato ainda. Quando tá lá embaixo tá entre a sua barreira de compensação e sua entrada inicial, aí você tem que aguardar. Começou a ficar no positivo lá que você faz o seu scalp, né? Ou se você não quiser perder muito, né, quiser sair no prejuízo no seu contrato, você pode sair também. Estou arriscando 300, nesse momento estou perdendo só 10 dólares, agora 40, né? Eu posso arriscar, falar, não foi uma entrada legal. Quero sair e recuperar menos valor. Vai, tô com... Agora tá positivo, ó, tá vendo? Começou a aumentar, começou a subir. Mas eu tenho muito tempo de contrato. Para bater essa minha meta aqui de 300 dólares, falta essa entradinha e mais uma. Não vai bater ainda os 300. Ficar de olho aí. Tá meu sniper aqui também. 1 minuto e 20 e pouco. Aqui o MACD bem paralelo, tá vendo na linha de sinal. Não subiu nem desceu, tá ali. Mas parece que tá mais para descer do que para subir aqui, hein? Eles estavam um pouquinho abaixo, aparece um pouco ali. Aqui é paciência, né, gente? 1 minutinho de contrato só. Ó, 71, 76 dólares. Meu lucro potencial é 95, já estou com 81. Já pegou uma boa distância já da minha barreira de compensação. Já até, ó, gente, é capaz de eu fazer mais uma entrada nesse mesmo ativo. Como eu vou precisar, vai ao 95,27. Eu posso fazer aqui, gente, uma entrada de 100 novamente, colocando, vai, para cima. Deixa eu ver, calma aí que ele começou a cair. O ativo começou a cair. Mas eu acho que ele vai subir sim, gente. Ele vai bater minha banda de Bollinger lá em cima. É nisso que eu estou pensando, tá?
Então eu fiz mais uma entrada, agora com 100 dólares, 25 dólares de profit quase, achando que esse ativo vai pegar minha banda de Bollinger Superior. Aí eu fiz essa entradinha aqui. Aqui está finalizando, ó, 95,27, coloco aqui 95,27, tá 29372. Preciso de apenas 7 dólares para bater a minha meta de 300. Aqui nesse momento já tem 17, 19. O que eu posso fazer? Um scalp. Bato minha meta já, ó. Pronto. 20,90. Venho aqui. 20,90. 314,62. 314,62, né? 314,62? Isso, 314,62. 1.617, gente. E rapidinho, fazendo higher and lower, day trade rápido, tá? Para buscar stakes altas. Claro, ó, olha onde foi o mercado, gente. Olha o ativo lá. O que eu falei? Vai buscar minha banda de Bollinger Superior. Chegou aqui, o que você pode fazer? Inverte a barreira. Coloca ela para cima. E vê se ele vai bater e vai voltar. Aí você faz uma entradinha agora apostando na desvalorização. Claro, aguardem a confirmação. Não é bateu banda de Bollinger, bateu aqui também, quer ver? Coloca uma horizontal aqui para você fazer uma zona de resistência aqui, ó. Você viu que ele já está acima do que esse topo aqui, né? O último topo que ele chegou, bateu, estava fora da banda de Bollinger. Mas aqui, vamos ver só o que ele vai fazer. Vou colocar um minutinho aqui. 12% é muito pouco, mas tá vendo? Tá descendo, né? Aqui você poderia fazer uma entradinha rápida de 1 minuto, colocando barreira de compensação para cima. Ele foi, realmente buscou minha banda de Bollinger Superior, bateu lá e tá voltando. Se você faz uma entradinha de 1 minuto, barreira de 30%, já é uma entradinha mais legal de você pegar, né? Mas não peguei, mas o legal é que deu para explicar mesmo sem fazer a parte prática, né? Ficou na teoria bem explicadinho ali a entrada, né? Mas é isso aí, gente. Mais um lucrinho feito aí rapidinho. Claro, o vídeo demora um pouco porque eu vou fazendo, vou explicando, né? Mas é isso aí. Trade manual, gente, é onde você ganha um valor mais alto, é onde você tem controle das suas entradas, se você vai fazer um martingale agora, se você vai entrar com mão única, se você vai esperar coincidir mais sinais para fazer sua entrada. Então, por isso que você nunca deve desprezar o manual, tá? Robô é legal, robô você automatiza, você deixa lá trabalhando para você, mas nada supera o manual, beleza? Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos, deixem aí dúvida nos comentários, segue no Instagram também, o Trader Binário, Trader Consistente, para quem quiser operar que nem eu faço as minhas operações, tem aí todas as minhas estratégias manuais, todas as minhas plataformas liberadas, link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então é isso aí, galera, boa segunda-feira a todos, até mais, tchau!